Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a igreja. Num termo da teologia sistemática, isso é traduzido por uma expressão, ou por uma área da teologia sistemática. Nós havíamos falado para os irmãos, apresentado para os irmãos, 8 dessas áreas, que correspondem à teologia sistemática, que é o agrupamento dos assuntos ou ensinos ou áreas que a gente pode extrair da palavra de Deus. Além desse assunto, que é o nosso assunto que trata sobre igreja, que no caso é sobre eclesiologia, os outros 7 lá os irmãos já conseguiram decorar? Se lembra de algum? Soteriologia? Cristologia? Lembra de cabeça aí, irmãos? Faz tempo, semana passada. Vamos lá? Prolegômena, teontologia, antropologia, cristologia, soteriologia, pneumatologia, eclesiologia e escatologia. Acho que deram 8. Tem uma ordem, que aí é um pouco mais fácil da gente gravar isso aí, tá bom? Lembrar que essa palavra estranha, prolegômena, que é os primeiros assuntos, ou os assuntos introdutórios. Depois, a primeira coisa que a gente precisa saber é sobre Deus. Então, por isso, tem ontologia. Depois que a gente sabe sobre Deus, a gente tem que saber sobre nós. Depois de nós, porque houve um problema, Pecado. Então, por causa do pecado, Cristo. Por causa de Cristo, salvação, que é soteriologia. Por causa de Cristo, o Espírito Santo, pneumatologia. Por causa de Cristo, igreja, eclesiologia. E as últimas coisas, que isso os irmãos já aprenderam, Escatologia. Então não é tão difícil, não. Uma vez que o nosso assunto é sobre igreja, que no caso aqui, como a gente acabou de dizer, corresponde à eclesiologia, nós vimos basicamente no domingo passado a importância da gente estudar sobre esse assunto. Ou seja, não é perda de tempo entendermos e aprendermos sobre o que é igreja, sobre a igreja, o que Deus fala sobre a igreja. Isso é extremamente importante e válido para nós. É por isso que nós temos como tema, tratar sobre isso ao longo desse ano, e é possível que até o ano que vem, porque a gente precisa entender sobre esse assunto que é básico para a nossa vida como cristãos, uma vez que ao entender, isso vai refletir na maneira como nós vamos pensar, na maneira como nós vamos agir, isso vai tornar a nossa vida como cristãos e membros da igreja, como partes do corpo de Cristo, que é a igreja, vamos nos tornar melhores, saudáveis, e com certeza dessa forma a gente vai glorificar a Deus. A importância, voltando só, aproveitando esse parênteses aí, a importância da gente estudar sobre esse assunto é justamente para evitar muitos problemas que às vezes a gente tem dentro da igreja, por falta de compreensão. Então, uma das coisas que eu também já adiantei, que é o nosso objetivo tratar, mas a gente não vai fazer isso por agora, é inclusive entender de uma maneira mais específica como denominação, o que significa o nome da nossa denominação. Nós, como igreja presbiteriana, por que somos reformados? Por que somos calvinistas? Não existe esse termo, mas por que nós somos westerminianos? Que vem aí de Westminster.
Então, tudo isso a gente precisa entender. Como que a nossa igreja funciona, como que ela se organiza, qual que é o sistema de organização da nossa igreja, qual é o papel, né, da liderança, qual é o papel dos membros, como que alguém se torna membro, como que alguém deixa de ser membro e por aí vai. Talvez são coisas que ou a gente não aprendeu ou a gente se esqueceu. E a partir do momento que a gente entender e aprender, isso vai evitar alguns mal entendidos que às vezes nós temos, né, em relação a algumas coisas que acontecem, nós devemos saber e entender. Depois que nós, então, tratamos sobre a importância, né, de estudarmos sobre a igreja, a gente pode avançar, dar sequência nesse sentido. O que é igreja, o que a gente pode aprender sobre a igreja. E para a gente poder, obviamente, entender e estudar sobre a igreja, a gente tem que ir para a própria palavra de Deus. Na semana passada, eu também havia dito para os irmãos que uma das formas de nós, por iniciativa própria, estudarmos sobre qualquer assunto que você tiver interesse, que diz respeito à palavra de Deus, hoje a gente tem uma facilidade que pessoas no passado não tinham. Primeiro, hoje nós temos um livro que trata sobre os assuntos que se encontram nas Escrituras de maneira separada, dividida e organizada. Teologia sistemática. Ainda que seja uma linguagem um pouco pesada para a nossa compreensão, se você como crente, você como cristão, que entende que você também tem que estudar a Bíblia por conta própria, de que isso é importante para a sua vida, para a sua evolução, você hoje pode comprar um livro como esse, de teologia sistemática. Mas não só temos isso como uma facilidade, a gente tem hoje a internet. Antigamente, e assim, no que diz respeito à Bíblia, a gente não tinha tanto isso, não conseguia encontrar isso naqueles livros lá da Barça. Mas antigamente, se a gente queria entender e saber sobre um determinado assunto, os poucos que tinham condições de comprar, né, aqueles livros todos da Barça, tinham acesso por meio disso. Mas hoje não. A nossa Barça é a internet. Qualquer coisa que você colocar na internet, você vai ter uma série de informações, de posicionamentos, de pensamentos, de opiniões diferentes sobre um mesmo assunto. Mas de uma maneira ainda mais específica do que diz respeito àquilo que é o nosso interesse, que é mais sobre as coisas da Bíblia, nós temos comentários, nós temos livros específicos e nós temos no nosso próprio celular aplicativos da Bíblia onde você pode colocar lá qualquer palavra que vai te apresentar todos os versículos que tratam sobre aquele assunto. Então, basicamente, o que as pessoas no passado fizeram foi isso. Elas liam de Gênesis a Apocalipse, extraíam apenas um assunto e ia separando isso naquelas áreas todas que nós falamos aqui no início. Bem, eu estou falando tudo isso porque, se a gente quer estudar um pouco sobre igreja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, você aí que tem o seu celular e um aplicativo de Bíblia, pode colocar aí, igreja. E aí você vai ter uma seguinte observação. Você vai observar que todos os textos que aparecem são textos apenas do Novo Testamento. A palavra igreja só vai aparecer no Novo Testamento. Ou seja, não há menção, uso da palavra igreja em nenhum dos textos do Antigo Testamento. Apenas no Novo. Eu também havia adiantado para os irmãos que nessa pesquisa que a gente pode fazer, a primeira
A primeira passagem que vai aparecer é Mateus capítulo 16, versículo 18. Então abra a sua Bíblia aí, para a gente poder fazer uso um pouquinho dela. Para a gente ler aqui o versículo que trata sobre igreja. (16, 18). Algo já válido para o nosso conhecimento é saber que a igreja, a palavra igreja não aparece no Antigo Testamento, só no Novo Testamento. E a segunda informação importante é saber que a primeira vez que aparece é nesta passagem de Mateus 16, 18, aonde inclusive quem utiliza essa palavra é Jesus Cristo. Então, 3 informações aí importantes. Acharam, irmãos? Então vamos juntos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não vamos estudar essa passagem em si. Eu só estou aqui mencionando para os irmãos estarem cientes de que passagem é essa, que aparece essa palavra pela primeira vez, quem é que menciona essa palavra pela primeira vez, para que a gente avance no estudo a respeito do que significa essa palavra. Bom, irmãos, nós estamos na nossa versão, que é no português, mas nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego. E aí, não é estranho para os ouvidos dos irmãos a palavra no grego que foi traduzido por igreja na nossa língua, que é a palavra eclésia. Por isso que nós vimos que a área da teologia sistemática que trata sobre a igreja é qual? Eclesiologia, porque vem dessa palavra no original, no grego, eclésia. E aí é interessante porque literalmente aqui o significado da palavra eclésia é chamado para fora. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos. Faz sentido para você literalmente a palavra que na nossa língua foi traduzida por igreja, mas que no original é eclésia, o significado literal ser chamado para fora? Faz sentido ou não para você? A resposta é simples, sim ou não. Faz ou não? O que significa igreja literalmente falando? Chamado para fora. Faz sentido? Faz? Tá, aí vem a palavrinha mágica. Por quê? É mais ou menos nesse caminho mesmo, né? Sim, né? Porque o que a gente lembra do que o próprio Jesus comissionou seus discípulos para fazerem? Ide e faça o quê? Pregue o evangelho. Na verdade, no Antigo Testamento era a mesma ideia, né? Eles deveriam ser diferentes para que através de uma vida de santidade, que significa o termo santidade ser separado, eles deveriam também dar testemunho e influenciar.
mas quiseram mais ser parecidos com as nações daqueles dias do que eles serem referência para as outras nações. Mas a ideia é mais ou menos isso. Isso aqui é só um parênteses, a gente não vai entrar nisso ainda. Mas só para chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a palavra no original, o seu sentido literal, porque a palavra eclésia é formada por duas palavras. Ek, que é para fora de, e clésia, que é chamado. Então, chamado para fora. O sentido literal, o significado literal dessa palavra já diz muita coisa sobre o que é igreja. A igreja significa ser chamada para fora. A gente poderia manter esse parênteses aberto para aplicar várias coisas à nossa vida como igreja, né? Por exemplo, se a gente entende, mesmo que de maneira resumida, que igreja significa chamado para fora, a pergunta que a gente faz é: nós estamos indo para fora? Estamos? Será? Ou a gente está mais para dentro do que para fora? E aí a gente continuaria podendo ter oportunidade de falar sobre esse aspecto, né? Que é o mais básico de tudo. Que a gente está pegando um termo no original e traduzindo ele literalmente, e pelo sentido do que significa igreja, a gente já pode discutir muita coisa daquilo que a gente ainda não entendeu e pouco tem feito. Então, irmãos, nós estamos trabalhando aqui com paciência, por partes, por aquilo que é importante, para a gente chegar em outros assuntos, que para chegar nesses assuntos, a gente não pode pular as primeiras etapas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu objetivo, enquanto Deus permitir estar aqui com os irmãos e ser instrumento dele na vida dessa igreja, é tentar colocar em prática aquilo que tem sido o meu objetivo. Ano passado foi o meu primeiro ano aqui com os irmãos, então a gente trabalhou mais a ideia de, diante de tudo que a igreja estava vivendo, nós nos mantermos firmes, não nos enfraquecermos, não perdermos o foco. Tudo isso a gente trabalhou o ano passado. Esse ano a gente está caminhando por aquilo que é o mais básico que a gente precisa entender, que é o que é igreja. O que a gente precisa entender e aprender sobre igreja e o que é igreja, o que significa aquilo que eu faço parte e sou chamado também de igreja. E depois da gente ver tudo isso, aí o objetivo é a gente trabalhar aquilo que diz respeito a, como que eu posso dizer aqui? A ir para fora daquilo que é o âmbito da igreja aqui dentro. Vocês estão entendendo? A gente precisa primeiro pensar nas coisas fundamentais e básicas do que é igreja, do que é ser cristão, etc. Para depois de entender isso, já ter um fundamento solidificado, a gente ter condições de ir poder para fora. Ou seja, alcançar outros, ainda que a gente possa fazer isso e deva fazer isso, né? Mas a gente precisa ter um preparo, uma maturidade, um intelecto aí já formado, para depois a gente alcançar outros, para que ao alcançá-los, a gente possa discipulá-los e ensinar aquilo que a gente já aprendeu e está claro na nossa mente. Então a gente está na primeira etapa, para depois seguir para as outras. Voltando para aqui então, por que é importante a gente entender o que significa a palavra igreja no original? Porque o significado já diz muita coisa. Então grava isso. Se você puder, tiver trago caneta ou lápis, tem esse hábito aí de rabiscar a sua Bíblia. Coloque em Mateus 16, 18, a primeira menção de igreja dita por Jesus,
que no original significa eclésia, que é formado por duas palavras ek, que é para fora de, clésia, que é chamado, então, chamado para fora. Ao entender isso, a gente pode caminhar um pouco mais para olhar outras passagens que a gente tem no Novo Testamento sobre a menção ou uso dessa palavra no original. Que aí nós vamos ter palavras na nossa língua sinônimas de igreja, certo? Então a palavra no original é eclésia. Se a gente fizer uma pesquisa dos textos do Novo Testamento que essa palavra aparece, nós vamos observar que a tradução para a nossa língua não é só de igreja, mas é de outras duas palavras sinônimas. E a gente vai entender por que isso é importante. Por exemplo, Atos capítulo de número 19, versículo 32. Essa palavra no original vai aparecer aí, só que a gente está numa Bíblia em português. Então eu quero que no momento que nós lermos o texto, você tente observar qual é a palavra sinônima de igreja que aparece aí. Atos 19, 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Qual que é a palavra que os irmãos acham que é sinônima de igreja aí? Assembleia? Me veio uma dúvida aqui que na hora que eu fiz o estudo eu não consultei. Vou fazer isso aqui agora. Olha para você ver como é que é fácil, né? No celular, eu faço isso aqui em 1 minutinho. Porque me veio aqui a dúvida da palavra no original aí, de reunidos, que está na parte final do versículo 32. Eu não tinha observado isso. Mas não é. Então, de fato, os irmãos acertaram aí. A palavra sinônima de igreja é assembleia. Por quê? Essa palavra assembleia no grego é a mesma palavra que a gente viu, eclésia. Aí vamos pular para o versículos 39 e depois o versículo 41. Versículo 39. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Novamente aí a mesma palavra no original. E o versículo 41. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então só nesses 3 versículos do capítulo 19, nós encontramos essa palavra por 3 vezes, aonde ela foi traduzida na nossa língua por uma palavra sinônima. Então, igreja significa literalmente chamado para fora, mas também eu posso substituir a palavra igreja por assembleia. Vamos ainda em Atos, agora para o capítulo 7. Versículo 38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Qual é a outra palavra sinônima de igreja aí? Congregação. Se for lá no original,
a palavra no original para congregação é eclésia. Vamos para Hebreus, último texto aí. Hebreus capítulo 2, versículo 12. Dois, 12. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação. Está vendo, meus irmãos, que nós estamos aqui numa pesquisa no mais básico do básico para entender o que é igreja. Primeira coisa que a gente teve de informação. Igreja aparece só em textos do Novo Testamento, certo? Se você teve a curiosidade de fazer, se você não fez, depois tenha. Você procurar numa concordância bíblica, numa chave bíblica, ou no seu aplicativo da Bíblia, pesquisar por igreja, não aparece nenhum texto no Antigo Testamento. Aí nós entendemos o significado do termo no original. Entendemos que essa palavra tem como sinônimo assembleia e congregação. Isso é importante para nós, para o próximo passo que a gente vai dar aqui em sequência. Por quê? O fato de não aparecer a palavra igreja em nenhum texto do Antigo Testamento significa que a igreja só veio a existir no Novo Testamento? O que vocês acham? Sim ou não? Igreja existia no Antigo Testamento? Como que existia se a palavra igreja não aparece no Antigo Testamento? Me ajudem aí. Exatamente por causa de palavras sinônimas. Ora, se eu não acho palavra igreja, será que eu não acho palavra sinônima? A gente acha. Por que isso é importante, irmãos? Porque tem pessoas que dizem que o Antigo Testamento não tem valor nem importância para nós. Por uma série de questões, mas dentre elas, porque inclusive igreja nunca existiu no Antigo Testamento. Só veio a existir no Novo Testamento. Mas se a gente faz um estudo básico, a gente vai observar que ainda que a palavra igreja não esteja no Antigo Testamento, palavras sinônimas aparecem. Se elas aparecem, a gente já tem uma resposta de que igreja existia no Antigo Testamento. Alguns textos aqui, nós não vamos gastar muito tempo nisso. Alguns textos para a gente observar o uso daquelas duas palavras sinônimas de igreja que nós vimos no Novo Testamento. Quais são elas? Quais são as duas palavras sinônimas de igreja no Novo Testamento? Isso. Então essas duas palavras também a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Vamos lá para Salmo 149, versículo 1. Salmo 149, versículo 1. Quem pode ler para nós, por favor? Perceberam aí a palavra sinônima? Qual é ela? Porque é sinônimo. Não tem problema, né? Não tem dificuldade nisso. E se você for olhar no original, a palavra para assembleia no hebraico é a palavra carral.
Q-A-H-A-L, Kahal. Guarde isso aí. O outro texto que nós vamos olhar aqui é Levítico capítulo 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17 de Levítico. Os irmãos estão percebendo que, basicamente, o estudo de hoje é um estudo de pesquisa, de informação sobre a palavra ou a expressão igreja, seja no grego, como nós acabamos de ver, seja no hebraico, como nós estamos aqui vendo. Então, talvez hoje nós não vamos ter um estudo tão prático, aplicativo, ainda que a gente já fez isso quando nós falamos aqui sobre o significado literal, no original, da palavra igreja, que é chamados para fora. Levítico 16, 17. Outra pessoa, leia para nós aí. Qual que é a palavra aí? Na versão dos irmãos também está a mesma palavra, né? Congregação. No original é a palavra kahal. E o que significa no hebraico a palavra kahal? Significa chamar, ser chamado. Então olha só, por que a gente está falando dessas coisas que às vezes assim é meio chato, né? Ficar falando palavra em grego, falar palavra em hebraico, mas querendo ou não tem como a gente fugir disso, que faz parte da nossa realidade como igreja. A Bíblia no Antigo Testamento foi escrita no hebraico, a Bíblia no Novo Testamento no grego. Então se a gente quer se aprofundar no sentido que nem sempre a nossa língua consegue trazer, a gente tem que estudar hebraico e tem que estudar grego, né? Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Só para a gente poder observar o seguinte, que não importa se a palavra igreja não aparece no Antigo Testamento, isso não significa que igreja só veio a existir no Novo Testamento e naquele momento que Jesus, lá em Mateus 16, 18, falou que sobre a minha igreja as portas do inferno não prevaleceriam. Nós não podemos ter essa compreensão errada e equivocada de que igreja passou a existir no momento que Jesus disse aquelas palavras lá em Mateus 16, 18. Não. Nós vamos observar, na verdade, irmãos, que igreja, e a gente vai se aprofundar nisso em estudos posteriores, de que igreja, entendendo tudo que envolve o que é igreja, o que significa, como a igreja funciona, ou como ela foi criada para funcionar, de que igreja existiu desde que momento? Desde o início da criação. Não foi só quando Jesus veio. Não foi só quando a palavra apareceu no Novo Testamento, dita por Jesus em Mateus 16, 18. Mas desde o princípio da criação. A gente vai observar isso agora, mas antes eu só quero também chamar a atenção dos irmãos para entender que no Antigo Testamento a igreja existiu, funcionava, porque nós temos palavras sinônimas que no original têm o mesmo significado que no Novo Testamento. Eclésia, chamados para fora. No Antigo Testamento, que é kahal, significa chamado, chamar. A mesma ideia, o mesmo significado. Que inclusive, já podemos adiantar aqui um pouco do assunto, perceba, se tem ou não tem a ver no que diz respeito ao que é igreja, a palavra chamado. Quem é que chama? No caso aqui,
Quem é que chama as pessoas para serem da igreja? Quem? Quem? Como que você se tornou parte da igreja, do corpo de Cristo? Como? Através de Jesus Cristo. Não é verdade? Quem é que nos chama para fazer parte desse corpo, da igreja de Cristo? Você que foi? Ou alguém te chamou? Quem te chamou? Primeiro do que alguém, se Deus não chama, ninguém vai para a igreja. Como que alguém vai para a igreja? Como que ela se torna igreja? Através de Cristo. Como que alguém é salvo por meio de Cristo? É ele que vai em direção a Cristo? Não. É Deus quem conduz, converge a vida, as circunstâncias, as coisas para a pessoa, né, ter um encontro com Cristo Jesus. E aí perceba, irmãos, o que significa literalmente a palavra igreja no original? Chamado. Quem é que nos chama? Deus. Deus nos escolheu para pertencer à igreja, ao corpo de Cristo Jesus. Isso faz todo sentido com a nossa teologia. Porque a gente crê que alguém é salvo porque ele quer? Porque ele faz por merecer? Não. Porque Cristo é quem fez tudo. Vamos lembrar lá de Efésios capítulo 2. Pela graça sois mediante a... E isso não vem? É dom de Deus. Não parte de nós, irmãos. Porque nós, espiritualmente, estamos mortos em nossos delitos e pecados. E quem está morto não faz absolutamente nada. Então, veja só. Lá no Antigo Testamento, quando a gente pode observar palavras sinônimas de igreja, como assembleia e congregação, já na língua original, no Antigo Testamento, que era o hebraico, o significado tem tudo a ver com aquilo que é declarado de maneira teológica na Escritura, principalmente no Novo Testamento, de que aqueles que eram Israel, povo de Deus, e no Novo Testamento, igreja de Cristo, só eram porque Deus chamou. Então esse é o detalhe que eu queria chamar a atenção aqui dos irmãos, tá? Primeiro lugar, repetindo. Igreja existia ou não existia no Antigo Testamento? Existia. Ah, mas não aparece a palavra igreja. Aí você vai dizer, e daí? Você vai encontrar a palavra assembleia e congregação. E o que significa igreja? É chamado para fora. Ok? É isso. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a igreja existiu. Qual que é o detalhe? O detalhe é que, de fato, nós vamos ver certas coisas semelhantes e outras que não são semelhantes. De certo modo, a igreja no Antigo Testamento funcionava da mesma maneira que funciona nos dias de hoje. Mas em outro sentido, não. Então a estrutura no Antigo Testamento, de certo modo, era diferente do Novo Testamento e nos dias de hoje. Mas nós vamos ver coisas semelhantes que vão demonstrar para nós que, de fato, igreja sempre existiu lá no Antigo Testamento. Para a gente poder caminhar e observar um pouquinho sobre isso, nós não vamos ver tudo apenas agora aqui, mas só para os irmãos terem clareza de que igreja sempre existiu no Antigo Testamento, porém com uma estrutura diferente. E a resposta para isso é por uma questão lógica, meus irmãos. As coisas acontecem de maneira progressiva, não é? Por exemplo, quando você, se foi o caso, de construir a sua casa, você conseguiu construí-la de uma vez?
Não. Você construiu ela de maneira gradativa, gradual, progressiva, de pouco a pouco. Do alicerce até o telhado, do alicerce até as coisas, os detalhes dentro da sua casa. Então, a mesma coisa em relação à igreja. Ela foi se desenvolvendo. E a gente tem que considerar que o Antigo Testamento as coisas funcionavam de uma maneira mais lúdica, mais didática, mais palpável, mais visual, mais ilustrativa, para quando chegou no Novo Testamento, agora você está graduado, agora você é pós-doutorado, porque você estava no prezinho, era figurinha, era coisa para ver, era coisa para tocar, mas que no Novo Testamento você não precisa mais disso, porque você já amadureceu. A mesma coisa aconteceu no que diz respeito à igreja. Ela sempre existiu, mas numa estrutura diferente, porque ela foi se desenvolvendo. E a gente vai ver isso aí. Vamos aí para Gênesis capítulo 2, versículo 15. Quero desafiar os irmãos para você usar os neurônios que já acordaram, tá bom? Já tomou um café, então tá tudo em ordem. Então quero desafiar os irmãos para, nos versículos 15, 16 e 17, a gente tentar observar aí o que nos dá a entender que a igreja já existia. Então, Gênesis 2, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nesses 3 versículos aí tem de princípio daquilo que é a igreja e acontece na vida da igreja? Isso. Uma das coisas é a ordem de Deus. Por quê? A igreja é de Cristo, certo? Na igreja que é de Cristo, há ordem ou há desordem? Há regra ou não há regra? Há lei ou não há lei? Há como a igreja deve ser e deve fazer ou não? Ou é como a gente quer? Então, com base nisso, a gente já vê princípios do que é a igreja. Mas tem uma outra coisa, que tem a ver com o significado da palavra religião. Alguém já ouviu alguém dizer o que significa religião? Isso. A ideia de religar é porque algo foi desligado e precisa ser religado. Quem religa é Cristo, tá? Mas não é o caso aqui, é só para chamar, só para ajudar os irmãos a enxergarem o que é essa outra coisa. Porque quando a gente fala de religar, é porque algo foi cortado entre uma pessoa e outra. Por exemplo, lá em acho que 2 Coríntios capítulo 5, deixa eu conferir aqui se é. Paulo usa uma expressão aqui que nos ajuda nesse sentido. Isso, capítulo 5 de 2 Coríntios, só o versículo 18 já nos ajuda aqui. Diz aí Paulo: ora, tudo provém de Deus que nos... Veja só,
Acho que já preguei essa passagem aqui na igreja, mas veja que Paulo aqui já nos ajuda a entender que a ideia aqui de chamado, né? Do sentido de igreja no original. Porque ele fala que tudo provém de quem? De Deus. Então não tem nada que é iniciativa nossa. É Deus quem nos chama. É Deus quem nos convida, nos escolhe para participar e pertencer à sua igreja, o seu povo. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo que nos deu o ministério da reconciliação. O que precisava ser reconciliado? Algo entre nós e Deus, que antes não era o que acontecia no jardim do Éden, antes de Adão e Eva terem pecado. Quem precisa ser reconciliado é porque não tem mais relacionamento com alguém. E aqui havia relacionamento entre Deus e Adão. Relacionamento a esse que o texto fala, Deus dá uma ordem a Adão. Alguém que dá uma ordem, ele dá uma ordem porque ele está relacionando com aquela pessoa. Então havia relação. E o que a gente faz dentro da igreja? A gente vem aqui para poder ver os irmãos, para poder esperar acabar o culto logo para a gente poder tomar aquele lanche. O que a gente faz dentro da igreja? Ou como igreja? A gente se relaciona com Deus. A gente ouve a voz de Deus através da sua palavra. A gente fala com Deus por meio de Cristo através da oração. A gente louva a Deus através dos cânticos. Tudo isso tem a ver com aquilo que, de certo modo, já existia na criação. Relacionamento entre Deus e o homem, ordem, ainda que fosse só uma. Mas mesmo sendo uma, eles não deram conta. Começa na criação. Mas seguindo, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, qual era a ordem que Deus tinha dado para Adão e, consequentemente, para Eva? Você pode fazer o que vocês quiserem. Só não faz uma única coisa. Não comam do fruto só daquela árvorezinha ali, do conhecimento do bem e do mal. Eles não deram conta. Porque eles comeram, desobedeceram, o texto nos informa que eles ouviram a voz do Senhor. Então, ainda que tivessem pecado, ainda que tivessem sido separados de Deus, não fisicamente, mas num sentido espiritual e eterno também, eles ouviram, então eles continuavam ainda tendo esse relacionamento de certo modo. Ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. E aí, qual foi a consequência? Ao invés deles aproximarem, eles correm, fogem. Porque o relacionamento foi quebrado. Mas da parte de Deus, Deus estava ali falando e ele estava ali no jardim. A presença de Deus estava ali. Então, ideia, de certo modo, a respeito de igreja, a gente vê desde a criação. Aí, meus irmãos, nós podemos entender que Deus ainda continua relacionando com Adão e Eva, mesmo tendo pecado, por causa da graça e da obra de Cristo que seria consumada. Porque sem a obra de Cristo, quem pecou não tem como se relacionar com Deus. Então, ainda que isso não esteja claro aqui, mas vai ficar lá no versículo 15, que é um texto que eu sempre repito,
Ainda que isso não esteja evidente, mesmo tendo pecado, sendo pecadores, havia esse relacionamento por causa daquilo que Cristo ainda faria. E que aí Deus já anuncia no versículo 15. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para a gente entender que os princípios do que é igreja existiam aqui na criação, mesmo depois da queda. Aí, olhando o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente vê uma distinção aqui de dois grupos. O grupo daqueles que são os descendentes da mulher e o grupo daqueles que são descendentes da serpente. Por causa do pecado, ou, vamos pensar assim, antes do pecado havia só um povo, só um grupo, a igreja, Adão e Eva. Depois do pecado, não. Haveriam dois grupos distintos, os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. A gente sabe que a serpente aqui é o diabo. Então, aqueles que não são filhos de Deus, mas são filhos do diabo. A distinção seria entre os filhos de Deus, descendentes de Jesus Cristo, e os filhos do diabo. Certo? Agora, há essa distinção entre dois grupos. Mas, apesar disso, tem aquele grupo que são os chamados para pertencerem ao povo de Deus, à igreja de Cristo Jesus. Aí a gente vai para o capítulo 4. A gente continua observando essa distinção, mas a gente vai observar aqui um outro detalhe, para entender que, dentro dessa distinção, aqueles que eram os filhos de Deus, os chamados por Deus, viviam como igreja. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra como oferta do Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Nós temos aqui, e até o final do capítulo 4, até o versículo 26, essa distinção entre os filhos descendentes de Deus e os filhos do diabo, os descendentes do diabo. Aonde Caim deu lugar ao pecado, matou seu irmão, foi amaldiçoado. Depois o seu parente Lameque faz pior do que ele. Então nós temos por um lado essa distinção de um grupo que não foi chamado, de um grupo que não era dos filhos de Deus. Mas em contrapartida nós temos esse outro grupo, que aqui é em Abel e depois seria Sete, o seu irmão. Mas um outro detalhe que eu salientei aqui, na medida que a gente foi lendo o texto, é que a palavra oferta aparece aí. E oferta a gente vai ver que é uma coisa que depois, pela lei de Moisés, que Deus dá a Moisés, era ordem para que o povo de Israel fizesse como parte da vida, como povo de Deus, como igreja. Então nós temos um elemento que futuramente faria parte, de uma maneira mais clara,
do que era a vida religiosa do povo de Israel. Isso já existia aqui no princípio, aonde tanto Caim quanto Abel oferecem uma oferta a Deus. Porque a vida do povo de Deus, ela existe, ela funciona de que maneira? Aonde você oferta coisas a Deus. Aonde você oferece a Deus como uma demonstração de gratidão, de louvor, de exaltação a Deus. Está vendo, irmãos, que esses princípios estão aqui? Ainda que não de maneira tão clara, porque a igreja sempre existiu. Aí olha que interessante, a gente vai para o capítulo 6 de Gênesis, e a gente tem aqui uma expressão que tem relação com Gênesis 3,15. Capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Olha aí o versículo 2. Vendo o quê? Os filhos de Deus. Essa expressão filhos de Deus tem relação com aquela distinção de dois grupos em Gênesis 3,15. Qual é a distinção de grupos em Gênesis 3,15? Os filhos de Deus, os descendentes da mulher, onde viria Cristo, e os descendentes ou os filhos do... Porque ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Então, se eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. E aqui está dizendo, então, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram formosas, tomaram para si as mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram, e aí o texto continua. O objetivo aqui é a gente observar que essa distinção continua acontecendo entre os descendentes de Deus, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se havia essa distinção de filhos de Deus, se haviam aqueles que eram os filhos de Deus, significa então que a igreja, os princípios do que é a igreja continuam existindo, continuam acontecendo. Aí a gente vai para o capítulo 8, versículo 20. A gente encontra aqui novamente um outro elemento sobre o que é a vida da igreja. Gênesis 8, 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Todas estas coisas só vão ser colocadas como lei ou apresentadas como lei futuramente, mas elas estão aqui existindo. Então aquilo que se tornou parte do que era a vida do povo de Israel no Antigo Testamento, já acontecia antes do povo de Israel ter sido formado. Vamos para o capítulo 12. E a gente está chegando ao final aqui. Ou antes do capítulo 12, só porque alguns estudiosos entendem que Jó existiu mais ou menos aí, próximo de Noé. Vamos lá para Jó capítulo 1, versículo 5. Depois a gente volta aqui para o capítulo 12. Jó 1, 5. Olha que interessante o que é apresentado e que é informado para nós, do que Jó fazia. Jó 1, 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os... O que acontecia na vida religiosa do povo de Israel? Eles precisavam ser santificados. Antes do povo já existir, o povo de Israel, Jó já tinha essa prática de
santificar os seus filhos, de agir como um sacerdote agiria para o povo de Israel. Continuando o texto. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Igreja no Antigo Testamento existia ou não? Desde o princípio. Adão, Eva, através de Abel, os filhos de Deus, agora em Noé, e continuou sendo assim em Abrão. Vamos lá então, capítulo 12, versículos 7 e 8. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 3 coisas. Há uma interação entre Deus e Abrão. A mesma coisa que aconteceu com as pessoas que Deus chamou. Ele falava da sua aliança, falava da sua vontade. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo é que Abrão oferece um holocausto e ele constrói um altar. Todos esses elementos a gente vê acontecendo na vida religiosa do povo de Israel. E que, de certo modo, é o que a gente faz nos dias de hoje. Aí a gente vai para o capítulo 25. Sem contar que eu esqueci de mencionar aí, que lá no capítulo 12, a partir do versículo 9, Deus institui a circuncisão. Então, olha só, os aspectos a respeito, ou os elementos a respeito do que envolve a igreja, o povo de Deus, isso foi sendo dito por Deus, apresentado por Deus de pouco a pouco. Então você viu lá a oferta, depois é um altar, depois é um holocausto, depois é a circuncisão. De pouco a pouco vai se formando. 25, 19 a 23. São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Até aqui. Alguns aspectos importantes e interessantes aqui é que igreja continua existindo através de alguém que ora a Deus e Deus o responde. Não só responde a sua oração, como concede aquilo que ele havia pedido. Um outro aspecto é que a gente continua vendo essa distinção entre 2 grupos, aonde Deus havia escolhido Jacó e aborrecido Esaú. E o último texto, Gênesis 28. Versículos 10 a 22. Mas aqui, para a gente ganhar tempo, você vai ver que tem os mesmos aspectos, né? A gente que conhece essa história sobre o sonho, a visão de Jacó, quando ele sai
da sua terra porque foge do seu irmão, nós vemos aqui essa interação entre Deus e Jacó, entre uma oferta, um altar, todos esses elementos que vão acontecer futuramente de uma maneira mais prescrita, através das leis de Moisés, com o povo de Israel. E aí, a partir do livro de Êxodo, a gente vê essas coisas sendo prescritas, né, ao povo. A partir de Êxodo, a gente tem os 10 mandamentos, nós temos as leis dadas por Moisés, então nós temos as prescrições daquilo que Deus queria que o seu povo fizesse para que a vida religiosa, para que o relacionamento com Deus acontecesse. A maneira como Deus deveria ser adorado, etc, etc. Conclusão que a gente chega nós não podemos dizer que igreja passou a existir só no Novo Testamento, porque a palavra só aparece lá. Igreja sempre existiu desde o princípio, porque o significado de igreja é ser escolhido por Deus para pertencer, ser o povo de Deus. E isso aconteceu em Adão e Eva. Depois que Adão e Eva pecam, isso continua acontecendo, mas não com todos, só com alguns, só com os filhos de Deus. Através de vários elementos: ofertas, sacrifícios, altar, oração, louvor, adoração, etc. e etc. A diferença, irmãos, é que Antigo Testamento, a maneira como isso se deu, de certo modo foi diferente da maneira como aconteceu no Novo Testamento. Mas a igreja sempre existiu. Tá joia? Então o estudo hoje tem esse caráter mais de pesquisa, de informação, para a gente poder ir caminhando aqui, se aprofundando em tudo que está relacionado ao que é a igreja, como a igreja deve funcionar, etc, etc. E com o tempo a gente vai chegando aí nesses aspectos. Alguma dúvida? Todas, né, pastor? Alguma consideração aí? Para encorajar os irmãos, quem tiver alguma dúvida ou uma contribuição, o Eliseu vai dar um bombom. Ninguém? Quer aproveitar? Depois você agradece eles aí. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, mais uma vez o Senhor nos dá vida. O Senhor, aquele que já criou esse dia para a Tua glória e providenciou tudo o que nós precisamos. Obrigado por Tua misericórdia, por Cristo Jesus. Por Tua palavra, Deus, que pode ser lida, estudada, compreendida. E pelo Teu Espírito Santo, que é aquele que nos auxilia a aplicá-la à nossa vida, ao nosso coração, para que a gente seja transformado, ó Deus. Obrigado, Pai, porque desde o princípio fazia parte dos Teus planos ter, ó Deus, aqueles que pertenceriam ao Senhor. Obrigado porque apesar de nós termos desobedecido e sermos pecadores e continuarmos pecando, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e podemos, ó Deus, fazer parte do Teu povo e da igreja do Teu Filho por causa de Jesus Cristo. Ó Deus, por isso te louvamos. Que o Senhor nos ajude a entender o que é igreja e a viver como igreja, para a glória do Teu santo nome. Nos leve em paz, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.